Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, meus amados aqui, a gente está aqui falando do Evangelho e eu queria falar do Evangelho de arrependimento também nesse vídeo, mas o título que eu vou deixar desse vídeo, eu acredito que seja: a Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Eu vou deixar como uma pergunta. Então, pessoal, eu não quero que de uma maneira nenhum católico ou nenhum, seja como for, se sinta ofendido. Do mesmo jeito que eu não acredito que ser evangélico é ser protestante, porque se Martinho Lutero fez protestantismo. Bom, pessoal, eu não acredito que o evangélico, de certa forma, veio de Martinho só de Lutero. Eu acredito que esse movimento do evangélico, ele veio da crer na palavra de Deus. A palavra de Deus já veio bem antes de Martinho Lutero, então já existiu o evangélico. Paralelo, tanto que eu não confio no... vamos dizer assim, eu não olho para, vamos dizer que eu não confio não, eu não olho para a historicidade humana, eu olho para a Bíblia. A palavra de Deus diz que, a palavra de Deus não, eu acredito assim, que já veio paralelo à Igreja Católica muitos grupos que criam a palavra de Deus e que seguiam a palavra de Deus, que não tinham a mesma ideia dos católicos. É isso que eu acredito. Até porque a palavra de Deus fala contra a Igreja Católica, contra procissões, e eu vou provar isso aqui. Então eu não quero que ninguém, do mesmo jeito que eu não me magoo nem nada se me chamar de protestante nem nada, mas só que eu não digo que eu sou protestante, eu sou evangélico. Eu creio no Evangelho, eu aceito ser chamado de cristão e evangélico, sim, porque creio no Evangelho. Mas eu quero contar uma história antes de falar mais à frente. Uma vez eu estava com um amigo meu, não era bem amigo, ele é um católico, não sei hoje, mas ele é um católico. Ele é um colega meu, o nome dele é Flávio. A gente conversando sobre isso, e eu não deveria ter mencionado o nome dele aqui, porque pode ser que ele não goste, né? Mas eu acho que para uma forma de exaltação a Deus, eu acho que não teve problema, acho que não tem problema, né? Mas não tem problema. A gente estava conversando sobre que ele veio perguntar se era errado ou não a Igreja Católica, enfim. No começo ele veio com essa proposta. Depois eu vim entender que ele queria um debate entre cristão evangélico e cristão católico, entre católico e evangélico, que não era a minha intenção. Minha intenção era ver se a palavra de Deus apoiava ou não o catolicismo. Eu só sei que, na medida que eu disse assim, eu acho que teve um momento que eu parei assim, que Deus começou a me revelar na minha mente, assim, um texto que hoje, com calma, eu vi que não era bem, eu não tinha visto aquele texto mesmo. É como se Deus estivesse revelando. Eu disse assim, parece que eu já vi um texto que falava contra procissões na Bíblia, mas eu não tenho certeza, parece que foi mais ou menos assim, parece que eu já vi, eu vou ver por aqui no Antigo Testamento. Eu acho que eu tenho
quase certeza, mas eu acho que eu não vi mesmo o texto. Na época eu pensava que tinha, mas eu acho que Deus estava me revelando, porque pela flexibilidade do texto, eu não me lembro de ter visto, quando eu vi o texto, esse texto todo. O texto exatamente como estava na minha mente. Mas mostrava, eu lembrava que vi de um jeito, vamos dizer assim, do jeito do que se tratava, vamos dizer assim. Eu lembro que via do que se tratava, mas não exatamente como era o texto. E agora eu tenho quase certeza que era Deus me mostrando. Engraçado não, interessante que eu abri mais ou menos um texto, acho que pouca coisa assim, abri exatamente onde estava escrito. Então não tem como dizer que não foi Deus mostrando, querendo revelar a mim e a ele qual era a vontade dele em relação a esse assunto. Eu abri em cima, eu não sabia onde estava. Eu realmente não sabia. Ia passar ali, se não fosse Deus mesmo, eu ia passar ali a tarde toda e eu não ia encontrar aquele texto. E o texto fica em Isaías 45:20. É esse texto, não repare aí o texto que está nesse texto aí, não. Eu só queria mostrar uma imagem de procissão para dizer do que está se tratando o assunto. E eu vou ler o Isaías 45:20 para vocês, do que se trata, do que a Bíblia fala sobre uma das coisas da Igreja Católica. Para você ver, para você ter ideia. Deixa eu mudar aqui. No Tocantins, a chuva destrói 15 pontos em todo o estado. Estradas estão bloqueadas. E você vai acompanhar toda a preparação para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Logo depois, diz assim: congregai-vos e vinde. Tem um nome assim, mas dá para ver. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. O que escapastes das nações, nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E ainda dizem em procissão. Ele até alegou, mas nesse tempo não tinha procissão não, era um tempo antes que a Igreja Católica fosse fundada. Tudo bem, é um tempo que tinha, mas os povos pagãos já faziam, eu aleguei. Eu acredito que povos pagãos já faziam essa mesma prática. Inclusive, a prática disso foi passada para a Igreja Católica. Então, é uma prática que eu também não sei. Foi uma coisa que ele alegou. Eu não sei. A palavra de Deus não diz não. Não diz o tempo. Ele alegou isso aí. Eu não sei. E eu automaticamente falei isso. Só sei que fala procissão e fala exatamente o que a Igreja Católica faz. Nada sabe os que conduzem procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. É exatamente o que a Igreja Católica faz, né? Não adianta dizer que os padres não apoiam, o Papa apoia isso. Não adianta que fazem isso, o que vale é na prática. Eu sei que ele disse que, para mim, que as imagens são um respeito somente às pessoas que estão lá no céu. É só um respeito somente às pessoas que estão no céu, tudo. Nada mais do que isso. Mas eu quero dizer que uma coisa é falar, outra coisa é a gente ver o que é realmente na prática. Na prática a gente vê que não é isso. Eles conduzem as imagens, adoram e se ajoelham, se esforçam ali atrás da imagem
pagando promessas, né? Fazendo é adoração mesmo, é idolatria mesmo. Aquelas imagens de Maria e outras imagens de outros santos, enfim. Então na prática é outra coisa, a prática é isso que a Bíblia diz. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Eles estão fazendo daquela pessoa ali um Deus, um tipo de Deus para que atende petição, atende tudo. Prática é isso, pessoal. Prática é isso mesmo. Então, tá aí. É certo que tem gente que diz assim, não se discute religião e futebol. Futebol e religião não se discute. Tudo bem, religião e futebol não se discute. Mas religião e futebol não se discute, né? Será que é mesmo? Se religião e futebol não se discute, né? Eu não vou entrar nessa parte de futebol, mas você pode ver tudo na Bíblia para ver o que é da vontade de Deus, para ver o que é certo e o que é errado. Você pode ver tudo na Bíblia. Você tem o direito de saber o que é certo e o que é errado. Deus dá esse direito a você, para você saber. E a Bíblia está mostrando a você. Então tá aí provado que uma coisa que é muito crucial na Igreja Católica, a palavra condena, a palavra não aceita, não apoia. Então já tá na cara, pessoal, que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Ah, Roberto, mas qual é a igreja? Bom, eu não sei, eu congrego numa igreja evangélica, na Igreja Evangélica Batista Bíblica. Eu acredito que essa igreja é a Igreja de Cristo. Você pode orar a Deus e perguntar, e você pode ir vendo na Bíblia pelas atitudes daquela igreja. Pelas atitudes daquela igreja. Que se é a Igreja de Cristo. Mas eu acredito que até agora eu tomei a decisão, eu verifiquei, eu venho verificando é que é a igreja certa mesmo. Que eu venho tendo a impressão que é a Igreja Batista Bíblica. Mas eu acredito que você vai encontrar a verdade na igreja evangélica. A Igreja Evangélica Batista Bíblica. É isso que eu vou dizer. Eu não ia falar aqui nesse vídeo, não entrar nessa questão não. Mas eu acho que Deus me tocou no meu coração aqui para falar nesse vídeo qual era a igreja. E eu resolvi falar. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse vídeo para vocês. Eu quero deixar para vocês também mais um texto que fica em Romanos capítulo 10, versículo 9. Qual é o caminho da salvação? O que eu devo fazer para ser salvo? E eu vou dizer que o evangelho que Jesus ensina é o evangelho do arrependimento. Então é esse evangelho que Jesus prega tanto de João Batista, que João Batista pregava, é o evangelho do arrependimento. Vamos lá agora em Romanos capítulo 10, versículo 9. Deixa eu mudar aqui o texto.
mandou vir onde está, uma filha cheia de segurança, em paz, eu tenho certeza que na hora que você fizer um surpresinho lá nas anjos, essa tristezinha que você teve vai evaporar como um ar. Sei não, mas trabalho é tudo que a gente tem nesses momentos, né? É do jeito que você me ensinou. Eu vou dar minha alma. Vou procurar aqui o livro rapidinho, pessoal, para encerrar. É só mais esse texto. Espero que vocês continuem conosco aqui no... Paulinha, não esquece, hein? Uma videocall por dia com a minha filha. Patricinha, menininha da mãe. Menina, eu vou correr com saudade da minha filha. Mamãe, olha só, mãe, olha a mãe na cabeça. Amiga, vai tranquila, dá seu pincel no meu cabelo. Vai ficar um ano só, tá? Tem que comentar depois lá. Sei como te agradecer. Assim, através do seu universo está manifestando o maior dos meus sonhos, que é sair do Brasil. E você pode deixar que eu vou me aperfeiçoar essa semana. Já escrevi a gente Romanos, só tem lá na Califórnia. Tinha até curso lá, eu escrevi um curso daquele grupo. capítulo 10. Deixa eu mudar aqui o capítulo. E coach, potentes, super renovadas, top. Até lá. Dessa vez você fez merecer, tá, filho? Aproveita seu treino. Tá bom. Agora vocês têm que ir, tá? Tem. Papai já tá com a mala lá no carro, esperando. Tá bom. Ai, meu Deus, eu queria te deixar no aeroporto, filha. Mas é que a mamãe tá super falta de trabalho mesmo. Eu tenho que correr agora lá pra mim. Relaxa. Vai, mãezinha. Vai ser bom, né? Diz assim, vou encerrar com esse, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A saber, se confessar ao Senhor Jesus é o quê? Se Jesus é o Senhor, aos homens, diante dos homens, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida diante dos homens, né, pessoal? Se alguém chegar assim e te perguntar quem você crê, como é que você vai testemunhar? E uma forma de você testemunhar é você ir na igreja carregando a Bíblia. Você está testemunhando as pessoas o tempo todo que você crê no Senhor Jesus, que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, carregando essa Bíblia e ir na igreja. Você está testemunhando as pessoas essa verdade, sem a pessoa te perguntar. Quem é que não sabe que quem carrega uma Bíblia evangélica, sabe que vai à igreja evangélica, crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Quem é que não sabe? Então, é uma das formas mais simples de a pessoa testemunhar. E em teu coração queres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Como assim, Roberto? Você crê no sacrifício dele, que o sacrifício dele foi perfeito, que se você partir agora, você está salvo em Cristo Jesus. Mas também você viver, enquanto você viver aqui, que é isso que João Batista pregava e Jesus pregava, o evangelho do arrependimento. Você viveu uma vida de renúncia, você viveu uma vida de pregação da palavra, você viveu uma vida de prática da palavra de Deus, você viveu uma vida de renunciar ao pecado e obedecer o que Deus diz. É isso que a Bíblia diz. É isso que Deus diz, a palavra de Deus está dizendo a você hoje. Enquanto você viver aqui, você viver assim, renunciando ao pecado e servindo a Deus. Então é isso, pessoal, que eu queria deixar para você. Se você quiser ser salvo hoje, viva assim. Viva assim. Claro que eu também não acredito assim que... Eu não acredito que as obras salvam. Não, eu não acredito que as obras salvam, porque nós não merecemos nada de Deus.
Não merecemos nada da parte de Deus. Não merecemos a salvação, não merecemos nada. Mas eu acredito assim o seguinte, que se somos salvos, nós temos que apresentar frutos de arrependimento. Temos que dar frutos de arrependimento para mostrarmos testemunho de que somos salvos. Então, pessoal, atente nisso, tente obedecer a palavra. Não fique vivendo uma vida sem obediência à palavra. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, até a próxima pregação do canal. Até mais.